Começamos o Pecuária BR de hoje anunciando a Dinapec 2018. A feira dinâmica e pecuária realizada há 13 anos pela Embrapa Gado de Corte, em parceria com outras unidades regionais de pesquisa da Embrapa. A feira será realizada no Centro Nacional de Pesquisa em Gado de Corte, em Campo Grande, nos dias 7, 8 e 9 agora de março, portanto daqui a praticamente um mês. O nosso companheiro Kleber Rabelo conversou com o chefe adjunto de transferência de tecnologia da Embrapa, que traz informações sobre a Dinapec. Nós estamos na Embrapa, em Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, e acontece em março, entre 8 e 10 de março, a Dinapec. Nós estamos em Dourados, o pessoal da Embrapa de Dourados vai participar da Dinapec também. Que novidade a Embrapa de Dourados vai levar para Campo Grande nessa Dinapec? Olha, como tem ocorrido nos anos anteriores, a nossa unidade aqui de Dourados, a gente vai em parceria, por exemplo, com algumas instituições do Estado, em particular a Agraérea, esse ano ainda anexado o Senar, né? A Embrapa Gado Leiteiro e a Embrapa Pantanal. Então a gente vai com um pool de instituições, né? Que após levantar as demandas dos produtores que também vão direcionados, a gente vão levar essas tecnologias. Em particular teremos a questão de alimentação do gado leiteiro, serão mostradas as forrageiras e bem como oficinas de como o produtor pode fazer para otimizar de forma que ele obtenha maiores produtividades e maior qualidade no leite. E também a questão da segurança alimentar com a questão de culturas como hortaliça e outra em que o produtor possa ter para garantir assim uma melhor nutrição para sua família. Eu conversei aqui com o Auro Otsubo, ele é chefe adjunto de transferência de tecnologia, Kleber Rabelo para o SBA. Depois do intervalo comercial, você vai ver a reportagem que eu gravei numa das 11 fazendas leiteiras nas províncias de Quebec e Ontário, no Canadá. Vale a pena acompanhar a reportagem que mostra um gado leiteiro da raça holandesa de altíssima qualidade genética e também a gestão das propriedades canadenses. E hoje à noite você vai ver aqui conosco, a partir de 8h30 no horário de Brasília, o leilão virtual de gado de corte da Aroeira Leilões. Você já tem um aperitivo com o gado que será ofertado hoje à noite pelas mãos do nosso companheiro leiloeiro Devanir Ramos. Daqui a pouco as informações e outras imagens do leilão de logo mais. Até já! Em novembro do ano passado, eu tive a satisfação de acompanhar, juntamente com o cinegrafista Valdec de Souza, ao Tour Cemex por fazendas leiteiras no Canadá. Foram 12 dias de viagens por cerca de mais de 11 fazendas, todas elas de altíssima lactação, altíssima tecnologia genética para a produção de leite. Nós vamos acompanhar agora a reportagem feita na fazenda Crow Valley. Nós estamos na propriedade da família Crowley, Crow Valley, especializada na criação e produção de leite da raça holandesa. Estamos em Hastings, província de Ontário, no Canadá. E aqui tem de especial, esse conjunto todo foi inaugurado em 2017. Aqui você tem as vacas, todas premiadas. Você tem a premiação dessa fazenda, que é uma das grandes referências na produção do gado holandês. Mas tem tudo muito semelhante a tantas outras fazendas de criação leiteira aqui no Canadá. As famílias se envolvem completamente em todo o sistema de produção. E uma outra característica importante: na recepção de onde nós estamos, nós temos a ligação direta com o barracão de produção, que nesta fazenda é todo ele robotizado. A Crow Valley é uma das fazendas fornecedoras de embriões de gado leiteiro para o Brasil por meio do Grupo Cemex. Em fevereiro de 2017 foram inauguradas as novas instalações da propriedade, mais modernas e espaçosas, com 2 unidades de robôs. Tudo muito bem arejado de forma a garantir conforto e bem-estar a quem passa o tempo todo no celeiro.
As novilhas e vacas são tratadas livres, em baias individuais, sem estresse para comer, repousar e, na hora certa, caminhar até o local da ordenha. Uma mão na roda para o time de John e Cynthia Crowley, que cuidam do rebanho com a ajuda de 2 filhos e 2 colaboradores. O trabalho ganhou mais flexibilidade na ordenha de 110 vacas, tratadas em sistema de freestall em cama de areia. Ter liberdade e mais conforto significa menor risco de doenças como a mastite e longevidade. O investimento deu tão certo que uma terceira unidade de robôs já está no planejamento da família Crowley, que pretende dobrar o número de animais em ordenha. Tudo para encher os olhos dos produtores brasileiros convidados pela Cemex para conhecer nos estados de Quebec e Ontário a realidade das fermes leiteiras, como são chamadas as fazendas de leite no Canadá. O Dr. Flávio Junqueira, um dos coordenadores do tour, destaca a tendência canadense de adotar esse sistema de manejo. Uma nova realidade aqui no Canadá, muitas fazendas mudando do sistema de try-stall para o sistema de freestall com ordenha robotizada. Ou seja, realmente é o futuro que chegou para eles. Na verdade, a maioria das fazendas que estão fazendo novas instalações estão indo para esse tipo de operação. Freestall, cama de areia e ordenha robotizada. Com os robôs, o dia a dia tem 3 turnos de ordenha. A fazenda aumentou a produção e, como destacou John, melhorou a qualidade do úbere das vacas, já que as máquinas estimulam um maior fluxo de sangue correndo nas veias. Cynthia, que cuida da contabilidade e do registro dos animais, conta que os robôs mudaram a rotina dela. Antes eu tinha que fazer as ordenhas em horário marcado. E já não preciso mais. Meu foco agora é fazer com que as bezerras tenham um melhor começo para se tornarem animais produtivos na vida delas mais tarde. O time trabalha focado na produção de sólidos. No Canadá, a indústria é muito exigente e paga o produtor mais pelos índices de gordura e proteína do que pelo volume de leite no resfriador. John Crowley explica que o consumidor está bem informado da composição dos produtos que consome. As pessoas sabem que o leite de qualidade é separado em manteiga e proteína e temos que caminhar nesse sentido. A Crow Valley tem foco na conformação dos animais. John é profundo conhecedor do assunto. Já julgou em exposições em 15 países, um deles o Brasil, onde atuou 2 vezes. No Canadá, foi jurado na segunda maior do holandês no mundo, a Royal Winter Fair em Toronto, em 2013. Ele insemina a vacada com metade do material genético de touros provados e metade de touros genômicos, que são avaliados por mapeamento genético no DNA, mas sempre buscando o equilíbrio na escolha dos touros mais bem avaliados para tipo e produção. Os principais touros que ele está usando no momento, Dorma e Solomon, e tem muitas filhas ainda de estar coletando, tem ainda um resto de sêmen de Golden, ainda está coletando com Braidale Golden. Do total do rebanho em lactação, 44 vacas são classificadas como excelentes, das quais 17 são excelentes múltiplas, aquelas que permanecem excelentes durante partos seguidos. O rebanho conta ainda com 64 vacas muito boas e 8 boas para mais. Fazenda Crow Valley Holsteins, município de Hastings, Ontário. 110 vacas em lactação em área de 526 hectares. 2 empregados. Tipo de instalação freestall em piso de cama de areia. Lactação anual em 305 dias, 11.800 quilos, média por animal. A lactação média diária, 40 quilos por animal, com 4,3% de gordura e 3,5% de proteína. Agora, a previsão do tempo para o centro-sul do país. Expectativa para esta semana de chuvas mais fortes
entre o Sudeste e o Centro-Oeste. Confira com a Juliana Rezende. A colheita da soja segue avançando, principalmente no Mato Grosso. Já foram colhidas agora em torno de 12% de áreas produtoras. No Paraná ainda segue muito inicial as atividades de colheita, apenas 1% já foi colhido. No Mato Grosso do Sul, as atividades também seguem em ritmo bastante lento. Agora, nos próximos dias, ainda tem previsão de chuva forte concentrada na metade norte do Brasil. Então, áreas produtoras de soja do Mato Grosso vão receber instabilidades de forte intensidade, podendo atrapalhar o andamento da colheita da soja. Agora, no Mato Grosso do Sul e no Paraná, as instabilidades seguem com fraca intensidade e as condições para os produtores seguirem em andamento com as atividades no campo é bastante satisfatória. No decorrer da segunda semana, as instabilidades perdem força na metade norte do Brasil, volta a chover, então, aqui nas áreas mais ao sul, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, é que passam a receber as pancadas mais fortes, podendo ainda apresentar alguns transtornos em relação à colheita da soja, principalmente no Mato Grosso do Sul e no Paraná. Já durante a terceira e última semana, até o dia 20 do mês de fevereiro, as instabilidades ainda atuam em grande parte da região sul, sudeste e centro-oeste também. Só que dessa vez, o volume de água não deve ser tão expressivo e elevado nas principais áreas produtoras de soja, em que os produtores já seguem em andamento, como as atividades de colheita das lavouras. Com a missão de liderar em soluções inovadoras para uma pecuária sustentável. Desde 1964, trabalhamos diariamente buscando entender os desafios da pecuária e propor soluções com foco na produtividade e lucratividade do setor. Em 1984, estimulados pela Embrapa, caminhamos ao encontro do progresso da pecuária intensiva no Brasil. Com o início dos confinamentos no país, surgiu a necessidade de mecanização do trato. E, para ajudá-los a fazer a diferença, lançamos a primeira linha de misturadora de ração total da América Latina. Iniciou-se então um ciclo contínuo de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. A confiança na marca Casale é resultado de um contínuo trabalho com dedicação e transparência, sendo nosso maior objetivo o de apoiar e entender nossos clientes, pecuaristas e técnicos do setor. Conte conosco. Casale, as melhores soluções para a pecuária. Começou hoje em Cascavel, no Paraná, Show Rural Coopavel 2018. A feira, uma das mais importantes da tecnologia agrícola do país, segue até sexta-feira. Os organizadores esperam uma movimentação de negócios superior a R$1 bilhão. São cerca de 530 expositores que apresentarão novidades tecnológicas para o homem do campo durante a feira, que deve receber 250 mil pessoas, de acordo com a organização. O nosso companheiro Fabiano Reis está lá, gravando reportagens para o programa Agricultura BR, mas manda um vídeo para a gente aqui do Pecuária BR com algumas das informações da feira. Olá, Zaidan, olá, Renato, olá, turma do Pecuária BR. Eu estou aqui na Show Rural Coopavel. Nós estamos aqui acompanhando alguns lançamentos, entre eles o primeiro lançamento global da fusão, uma fusão que está acontecendo ainda entre a Dow e a Dupont. Só que essas empresas também têm grandes soluções também para a pecuária, com grandes linhas. É o que nós vamos levar para Campo Grande, aqui da Show Rural Coopavel. A todos aí do Pecuária BR, um grande abraço e Fabiano Reis para o SBA. Valeu, Fabiano. 14 minutos para 7 no horário de Brasília. Vamos a São Paulo com Walter Puga Júnior, que traz as primeiras informações de mercado desta segunda-feira. Puga, boa noite. Como é que ficou o dólar? Olha, o dólar chegou a passar hoje, Zaidan, de R$ 3,25. E por pouco não começa o caminho para atingir R$ 3,30. Tudo isso porque há dúvidas em relação à reforma da Previdência, não, Zaidan? Veja,
fechamento foi com alta de mais de 1% para o dólar, mais uma alta seguida para o dólar. Aliás, acelerava o ritmo de alta agora há pouco, logo por volta das 17 horas e 30 minutos, 18 horas no horário de Brasília. Terminou a R$ 3,24 mais 80, se bem que encerrou com alta ainda acima de 1%, 1,02% de alta, mas chegou, vou repetir, a uma alta de 1,09%, chegou a passar de R$ 3,25. O mercado trabalha, como você vê, com perspectiva de alta para o dólar, enquanto na retomada das atividades do Congresso Nacional fica clara a dificuldade do governo de aprovar a reforma da Previdência. Com a reforma da Previdência ainda insegura, né, em relação à sua aprovação, as operações no mercado tendem à valorização do dólar, que também se valoriza frente a outras moedas de outros países. Portanto, há uma conjunção de fatores que levam a essa alta do dólar. Daqui a pouco eu volto, nós vamos falar sobre bezerro, sobre boi gordo. Agora eu retorno o sinal para Campo Grande. É com vocês, Zaidan. Valeu, Puga, até já então. Uma liminar do terceiro Tribunal Regional, ou melhor, Tribunal Regional da Terceira Região, isso na escala federal, derrubou ontem à noite uma liminar que proibia o embarque do navio Nada pelo Porto de Santos, com cerca de 25 mil cabeças de bois em pé, de animais vivos. O navio Nada, atracado no Porto de Santos, com mais de 25 mil bovinos com menos de 1 ano de idade, pôde seguir viagem já na madrugada desta segunda-feira para a Turquia. Os embarques de animais vivos em Santos começaram a ser feitos em novembro do ano passado, como mostram essas imagens. A proibição da carga atual havia sido determinada pela 25ª Vara Civil Federal de São Paulo, após a ação na Justiça impetrada pelo Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. A organização alegou maus tratos aos animais confinados no navio. A Minerva Foods é a responsável pelos animais que estavam no navio, que tem bandeira panamenha. A liminar concedida na semana passada de suspender a viagem estendia a decisão a todos os portos do país e determinava o desembarque e o retorno dos animais ao local de origem. A reversão da proibição foi pedida pela Advocacia Geral da União, cujo recurso pedia a suspensão da liminar e a liberação da carga para seguir viagem até a Turquia. Em nota, a Advocacia Geral da União disse que a decisão que derrubou a liminar, que impedia a embarcação de deixar o porto, restabelece a segurança jurídica e preserva a saúde pública e o bem-estar dos animais. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, comentou ontem em Brasília que o episódio é um problema sério para o país. Há, segundo ele, um mercado livre, bem competitivo no mundo e o Brasil participa muito fortemente, infelizmente, com esses problemas que foram agora enfrentados. É importante dizer o seguinte, que nesse embarque por Santos, houve interferência da Justiça por ação de organizações não governamentais, que afirmam, segundo o ministro Blairo Maggi, que os animais não estão sendo bem tratados. Para Blairo Maggi, será necessário discutir mudanças nas condições de exportação de bovinos vivos, o que deverá ocorrer em um segundo momento, a fim de evitar prejuízos financeiros e males para os próprios animais. A liminar determinou o imediato início da viagem, isso, repetindo, já aconteceu na madrugada desta segunda-feira, mas não aborda a proibição da exportação de animais vivos em todo o território brasileiro, o que significa que outros episódios envolvendo a venda de boi em pé no mercado internacional ainda estarão por vir. Terminou hoje em Verona, na Itália, uma das mais tradicionais feiras agrícolas da Europa. Essa feira tem mais de 100 anos de realização. São 33 países com expositores, mais de 500 expositores, na verdade, mais de 1.000 expositores, corrigindo, então, mais de 1.000 expositores de 33 países
que tem a sua participação nessa feira. O Brasil também está presente. Um dos representantes do país é o deputado federal Evair de Mello, do PV do Espírito Santo, que acabou se tornando o nosso repórter especial, diariamente nos enviando um vídeo com as informações da feira. No vídeo que você vai ver agora, o deputado fala das novidades tecnológicas em equipamentos e máquinas. Vamos ver. Bem, meus amigos do canal do Boi de todo o Brasil, aqui na Feira Agrícola de Verona é perceptível o salto que o setor de máquinas e equipamentos está dando para atrair jovens e mulheres. Máquinas, é claro, pela qualidade dos equipamentos, robustez das suas peças, impressionam cada vez mais. Mas o momento agora é a era digital, é a era do design de máquinas. Tudo isso, como eu disse, para atrair jovens e mulheres para essa atividade. Cada vez mais estar na cabine de um trator igual a esse, operar um equipamento, você pode fazer isso pelo seu smartphone, pelo seu tablet, pelo seu computador. Estar na cabine de um trator como esse, estar numa sala de navegação, quase em dimensão espacial. Isso é importante para que possamos investir na sucessão familiar. A indústria de máquinas entendeu que, como eu disse, além da força, é preciso ter elegância, é preciso ter tecnologia. Essa é a agricultura nova, é a agricultura do velho continente, as máquinas do velho continente se reinventando para que a agricultura possa continuar na nobreza que sempre foi. O canal do Boi presta serviço e é uma alegria estar daqui da Feira Agrícola de Verona, na Itália, poder repassar essas informações e essas novidades para todo o Brasil. Muito obrigado ao deputado Evair de Mello, do PV do Espírito Santo, que tem mais vídeos enviados para a gente. Na programação de amanhã, você vai ver outros destaques da Feira Agrícola de Verona, na Itália. Agora, Juliana Rezende traz a previsão do tempo para o centro-norte do país. Olha, com a chuva ganhando intensidade ainda nas áreas mais ao norte do Brasil, o manejo dos animais no campo ainda pode seguir bastante prejudicado. Isso porque o solo segue com excesso de umidade. Aqui nessas áreas em rosa, a disponibilidade hídrica já alcança 100% em alguns locais da região nortista. Nos próximos 5 dias ainda tem previsão de chuva forte. Instabilidades no alto da atmosfera mantêm risco para temporais aqui em grande parte dessas áreas mais escuras. Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí e toda a faixa oeste da Bahia tem risco de receber pancadas de forte intensidade e acumulados elevados. Durante a segunda semana, essa chuva já perde intensidade, principalmente aqui no interior do Nordeste. O tempo firme já volta a ficar aqui no interior da Bahia. As pancadas podem seguir ocorrendo, mas de maneira bem mais fraca agora. E durante o terceiro e último período, mesma condição deve persistir. Instabilidades mais expressivas na região norte, enquanto que no Nordeste, chuva mais fraca e com baixos acumulados. Então, durante esta semana, como tem previsão ainda de chuva mais forte em áreas de pecuária da metade norte do Brasil, o manejo dos animais no campo ainda pode seguir prejudicado por conta do excesso de umidade no solo. A Coan Consultoria e o Canal do Boi, emissora do SBA, realizam nos dias 14, 15 e 16 de março o encontro Confinamento, Gestão Técnica e Econômica. O diretor da Coan Consultoria, nosso amigo e parceiro Rogério Coan, fala do evento. Convidar você, que é pecuarista, que é técnico, extensionista, trabalha com pecuária de corte de alta tecnologia, com confinamento, para participar do 13º Encontro Confinamento, Gestão Técnica e Econômica. Essa é uma iniciativa da Coan Consultoria do SBA em prol da difusão de tecnologias que realmente trazem competitividade para a pecuária de corte brasileira. Então, durante os dias 14 a 16 de março de 2018, no Centro de Eventos do Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto, São Paulo, nós vamos ter esse grande evento que já é tradicional dentro do calendário da pecuária de corte brasileira. Esse ano nós trouxemos o tema Alquimia
do confinamento, como transformar seu negócio em lucro. Nós selecionamos uma série de temáticas com os principais especialistas do mercado para discutir aplicação de tecnologia, discutir critérios técnicos e econômicos para tomar decisão na pecuária. Nós vamos falar muito de mercado, mercado futuro, boi a termo, enfim, todos aqueles ingredientes que fazem da alquimia da pecuária um negócio lucrativo. Então marque na sua agenda 14 a 16 de março de 2018 esse grande evento para a pecuária de corte brasileira. Esperamos vocês. Outras informações no site da Coan Consultoria, onde você vai encontrar também toda a programação desse encontro. Mercado do boi gordo especulado neste início de semana. Vamos conferir a análise da Scott Consultoria com o Iberville Neto. Olá, meu nome é Iberville Neto, eu sou médico veterinário e consultor da Scott Consultoria. Hoje eu vou falar um pouco a respeito do mercado do boi gordo nesta segunda-feira, 5 de fevereiro de 2018. O cenário é de poucos negócios, o que é comum para o período da semana, e nós temos a expectativa de uma melhoria do escoamento no atacado nos próximos dias, à medida que nós nos aproximamos do período de carnaval e nós avançamos também ao longo do mês com o pagamento dos salários. Então isso deve melhorar o escoamento. Do lado da oferta de boiadas, nós acreditamos que ela siga modesta e os frigoríficos, que em geral não possuem escalas confortáveis, em torno de 3 a 4 dias, é possível que nós tenhamos uma demanda um pouco mais ávida por boiadas nos próximos dias, uma vez que na semana que vem, na semana do carnaval, as compras devem ser mínimas. Então, para gerar um fluxo, para manutenção dessas escalas, os frigoríficos devem melhorar um pouco suas ofertas de compra ou pelo menos diminuir a pressão de baixa, principalmente aqueles que estão com programações mais curtas, mas em geral elas não estão alongadas, então o cenário deve ser de um mercado um pouco mais firme nos próximos dias. Por hoje é só, meu nome é Iberville Neto, eu sou médico veterinário e consultor da Scott Consultoria. Valeu, obrigado Iberville. Agora a cotação de uma boiada comum, que é a que nos fornece a Scott Consultoria, começando pelo sul. Dá uma olhada nos preços. Vamos passar por todas as regiões. Você tem do Paraná, as praças do Rio Grande do Sul e também Santa Catarina. Pode mudar a tela. Vamos acompanhar a cotação na região norte também, as praças pesquisadas para uma boiada comum. Esses são preços à vista livres de fundo rural. Preços à vista livres de fundo rural. Pode passar para a região nordeste, para o pessoal de casa acompanhar as cotações. Região centro-oeste agora. Agora as praças de Mato Grosso e, para finalizar, as praças do Sudeste. São os preços apurados hoje para a Scott Consultoria, à vista livres de fundo rural. Nós temos também a cotação de uma boiada de bom acabamento de carcaça com boa logística. A Rural Business, também nossa parceira, é quem dá as informações. Vamos começar pelo Sul, para você conferir os preços, que são livres de negociação. Esses preços, o fundo rural, a contribuição, deve ser negociada, segundo o Júlio Brissac, diretor da Rural Business, entre o pecuarista e a indústria frigorífica. Vamos para a região norte, já passamos para nordeste também, centro-oeste, boiada de bom acabamento, de carcaça, tem um preço errado aí, desconsidere, claro, você já percebeu, o preço de Goiás, que não é o que está aí, e finalizando a região sudeste com os preços que estão aí. Eu não dei a região centro-oeste, mas Goiás, que saiu com o número errado, arroba hoje R$ 142,00, segundo a apuração da Rural Business, para uma boiada de bom acabamento de carcaça. Deixa eu ver com o nosso diretor. Intervalo comercial, dá mais uma olhada no gado que vai ser vendido hoje à noite aqui conosco pela Aroeira Leilões. O leiloeiro já está aqui, daqui a pouco ele bate o martelo a partir das 8h30 da noite. Os detalhes e outras imagens, onde é que está o gado, como é que está esse gado, quem é que está vendendo, você vai conferir no programa Na Batida do Martelo com o Adriano Idival. E depois do intervalo comercial, uma mesa redonda sobre fundo rural, para quem sabe tirar as nossas dúvidas, que são muitas, e as suas também, que são maiores, você é produtor rural de todo o país. Até já!
7h07 no horário de Brasília. Eu vou para São Paulo, mas antes deixa eu mostrar aqui, vou pedir para a nossa direção de TV, mostrar os nossos convidados que já estão preparados aqui em nossos estúdios para debater as questões do Fundo Rural. São dúvidas e mais dúvidas na cabeça de todos os produtores e precisam de uma orientação. A gente, com esse programa de hoje, a gente quer levar até você essas orientações de profissionais, especialistas, e temos aqui também um representante da classe produtora, principalmente da classe pecuária, que é o presidente da Acrisul. Já, mas antes vamos até São Paulo, mais uma vez com o Puga. Puga, como é que ficou o mercado pecuário hoje? Bom, nós tivemos de novo uma oscilação negativa, viu, Zaidan? Mercado do boi gordo perdia hoje, segundo o CPEA, que tem levantamento no interior de São Paulo, 1,10%, o que traz fevereiro de novo em baixa no indicador CPEA para boi gordo. Você acompanha comigo agora o que o CPEA apurava hoje, durante o dia, e agora há pouco já fechava R$ 1.138,52, bezerro negociado no Mato Grosso do Sul. Você verá que bezerro vem em baixa de 0,34%, queda de mais de 0,5% neste mês no indicador CPEA, ou seja, poucos dias de negociação, 3 dias de negociação, e tivemos bezerro em baixa. Tivemos também boi gordo, como eu disse, né? Nós temos aí boi gordo em queda, de novo na faixa de R$ 144,40 por arroba, ou seja, a baixa mais acentuada, como eu citei agora há pouco, de 1,10%, o que traz de novo em baixa preço médio de bezerro no mercado físico, considerando aí como referência o indicador do CPEA. Agora, o que tem ocorrido no mercado de bolsa não é muito diferente, né? Veja que nós temos no mercado de bolsa perspectiva de baixa também. Isso porque a oferta de gado, já se espera, será um pouco maior neste ano. Mas a queda não é tão acentuada como a princípio alguns analistas apregoavam, não. O contrato de fevereiro recuou hoje 0,03%, ou seja, caiu 5 centavos de real por arroba. Agora repare que depois do ajuste atual em baixa para R$ 144,65, os últimos negócios feitos agora à tarde, depois do fechamento da Bolsa, e que contam para amanhã, sobem de novo, hein? R$ 144,85 arroba. Então tivemos uma alta nos últimos negócios, embora durante o dia, na média, temos fechado com uma baixa. O contrato de boi gordo para março perde um pouco mais, estava a 144, cai para R$ 143,60 arroba, e o contrato de abril perde muito pouco, perde 5 centavos de real por arroba, fecha a 143,70. Já o contrato de outubro, referência para quem trabalha com confinamento, cai um pouco mais, né? Recua aí 0,56%, ou seja, mais de 0,5%. Baixa, perde quase R$1 por arroba, a queda foi de 85 centavos de real por arroba, cai para R$ 150,65 arroba, valor do ajuste da Bolsa. Agora, nos últimos negócios, repare, caiu um pouco mais, hein? Nos últimos negócios já recuou para R$ 150,15 arroba. E essas são as principais informações no fechamento do mercado de boi gordo e bezerro nesta segunda-feira. Eu encerro por aqui a minha participação em Pecuária BR, Zaidan. Lembrando que amanhã nós voltaremos ao vivo aqui da B3 com mais informações para quem acompanha esse programa que você lidera aí agora. Agradeço a participação, é com você. Obrigado, Puga. Até amanhã. A Secretaria da Receita Federal publicou no Diário Oficial da União uma instrução normativa que regulamenta o Programa de Regularização Tributária Rural, o chamado REFIS do Fundo Rural. O que mais preocupa o setor rural está relacionado à possibilidade de a Receita bloquear os bens dos devedores. Para os analistas do mercado, o bloqueio sem ordem judicial seria um retrocesso jurídico. Há ações que pedem a inconstitucionalidade dessa dívida. Muita gente acredita que não tem que negociar a dívida porque, segundo eles, a dívida não existe. Mas muita gente que deixou de pagar após a Justiça considerar inconstitucional a cobrança dessa contribuição em 2011, agora teria uma dívida retroativa. E aí, sim, o refinanciamento, ou melhor, o financiamento dessa dívida, o REFIS do Fundo Rural, que dá
ao pecuarista, ao produtor, o pagamento de 2,5% dessa dívida retroativa, mais o restante dividido em até 176 parcelas seguintes e consecutivas. Um dos temas certamente será o bloqueio dos bens, o que preocupa a classe produtora. Para debater esse assunto aqui no Pecuária BR, nós trouxemos 2 especialistas, advogados, que estão aqui conosco. Vamos mostrar o Lucas Xavier, antes da apresentação do João Pedro, que é o nosso companheiro de sempre. Lucas Xavier está aqui, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Sebastião Rolon, que está aqui conosco também, muito obrigado pela presença de vocês. E aqui o representante do pecuarista, do produtor rural, do agricultor, que é o presidente da Acrisul, Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, o nosso parceiro Jonathan Barbosa. Muito obrigado, presidente, pela sua participação aqui conosco. Ô João, eu vou deixar você iniciar as perguntas aqui aos nossos especialistas. O Jonathan, fica à vontade também. A primeira questão que todo mundo está preocupado é que de uma hora para outra um veto do presidente duplicou o possível passivo dos produtores rurais. A hora que ele tirou, tinha sido votado no Congresso, a anistia da multa, o produtor não deve, eles falaram que era inconstitucional, ele não recolheu, não pagou, não precisava pagar. E aí, de uma hora para outra, o veto dobra a dívida dele. Isso é possível? Se me permite, primeiramente é bom informar que foram 24 vetos nesta lei, um número bastante elevado, que envolveu não só apenas a questão da multa, mas também questões envolvendo a utilização de prejuízo fiscal, que foi vetado, e até mesmo a não cumulatividade do fundo rural, que também foi vetado, que era algo bastante importante para a classe. Esses vetos, é uma prerrogativa do presidente da República em fazê-lo, e ele assim o faz através de orientação da sua assessoria. Todavia, esse veto ele pode ser rediscutido junto à Câmara e o Senado. Só que para essa discussão, ela tem que ocorrer obrigatoriamente numa sessão conjunta entre ambas as câmaras, ambas as casas. E essa discussão, nosso maior receio agora é o prazo. Quando que isso ocorrerá? Quando esse veto poderá ser revisto pelo Congresso? E mais, teria à frente dos produtores, parlamentar dos produtores, força hoje dentro do Congresso para derrubar esses tais vetos, né? Então essa é a nossa maior preocupação, essa questão, a nossa preocupação é com a derrubada desses vetos, porque afeta diretamente a opção do produtor em fazer essa confissão ou não. É um prejuízo muito grande e relevante esse veto. Só aproveitando um pouquinho a pergunta também, a surpresa não vem só do veto do presidente com relação à multa, né? Que havia uma previsão de 100% de desconto na multa. Foi mantida com relação aos juros, a multa não foi mantida, mas a surpresa, esse imbróglio todo, vem do STF, da nossa Corte Suprema. Em 2010, sinaliza a todos os produtores rurais que é inconstitucional esse tributo e, de repente, em 2017, num novo julgamento, afetando aí todos os outros processos em todo o país, vem e inova dizendo que não, agora é constitucional. Então, isso que eu acho que é a maior surpresa, talvez, aqui. Enfim, a multa, lógico, é algo muito ruim também, mas já é num desespero da própria classe em acionar seus parlamentares para que se parcelasse pelo menos o tributo. Porque aquilo a Receita, por diversas vezes, ameaçou de inscrever em dívida ativa os produtores, que alguns produtores foram até notificados para que, de forma espontânea, declarassem seus débitos, e a Frente Parlamentar do Agronegócio, até liderada aí pela deputada Tereza Cristina, conseguiu, como ela bem disse hoje, não é o ideal, mas já é algum alívio para a classe produtora. Pelo menos um parcelamento e um momento que se dê para, pelo menos de entrada, aí 2,5%, salvo engano, do valor do débito consolidado. E mais o restante em mais de 176 parcelas, e caso o prazo não seja
todo suficiente para a quitação do débito, ainda com a possibilidade de expansão de mais 60 meses. E o prazo termina agora em fevereiro, né, João? Até que dia o Congresso tem que se reunir, uma sessão conjunta para analisar os vetos? O prazo hoje para a adesão desse refis é dia 28 desse mês. Só que hoje, em uma palestra no Sindicato Rural aqui de Campo Grande, ela demonstrou bastante a motivação dela, que hoje voltaria a Brasília para se tentar um projeto de lei aqui já para expandir isso para pelo menos mais 30 dias, para que se dê prazo para os produtores. Mas hoje, como está na legislação, até dia 28 de fevereiro. Deixa eu chamar o Jonathan Barbosa, presidente da Acrisul. O senhor acredita que o produtor tem essa dívida? Se tem a renegociação ou negociação, ficou de bom tamanho? Olha, em primeiro lugar, quero dizer que eu ouvi com muita atenção o que disse o técnico tributarista e o advogado da área que atende clientes nesse tipo de problema. Eu vou dizer a vocês o que entendo e o que a Acrisul entende. Produtor nenhum deve coisa alguma. No caso da carne, depositário fiel, os frigoríficos. O que está acontecendo é uma pegadinha para ver se o produtor se declara assumindo o que não é dele. A Receita Federal, ela tem que notificar os frigoríficos. Eles seriam os devedores. Nunca um produtor rural. E se ele não deve, como é que ele vai pagar multa? Também nós vamos recorrer disso. Sei que a deputada está falando que já é alguma coisa, 2,5% e não sei o quê. Pegadinha nenhuma a Acrisul atende. Nós estamos cansados de pagar impostos. Fundo Rural tem outra coisa, é para atender previdência rural. Qualquer empregado rural já atende com o seu patrão aquilo que lhe cabe a cota à parte. Porque em folha de pagamento se desconta previdência. Então você está fazendo uma bitributação. Você quer receber na folha e quer receber nas mercadorias que você produz. O governo tem que escolher. É de um jeito ou do outro. Se ele quer pelas mercadorias, na folha não pode estar, não pode se cobrar. Porque tudo, Zaidan, é para a previdência rural. Seria na negociação, a venda do boi gordo, por exemplo, então, para a indústria. Claro. Que tem esse 1,5%, mas tem o cenário. Como está acontecendo agora. Eu mesmo matei boi há 15 dias atrás, eu recebi sem o Fundo Rural. Quem é que está com o dinheiro? Frigorífico. A Receita Federal tem que buscar o dinheiro em quem tem o dinheiro, em quem reteve o dinheiro. Quem é o quê? Depositário fiel. O produtor, ele não consegue vender, o João Pedro sabe disso, sem que o Fundo Rural seja descontado. Então, quantas vezes nós vamos pagar? Tá. Bom, qual é a orientação dos advogados, especialistas com relação a isso? É uma boa para o produtor negociar a sua dívida, pagar esses 2,5% e as parcelas, quase 180 parcelas, né, consecutivas? Quais seriam os benefícios para quem faz essa negociação e aqueles prejuízos para quem deixa de fazer essa negociação? Queria saber a orientação de vocês. Muito bem ponderado que o Dr. Jonathan colocou aqui. Existem diversas situações, não há um remédio igual para todas elas. Primeira situação que soubemos hoje, essa informação precisa ser apurada. Os maiores frigoríficos do país já aderiram a um refis, englobando a essa, segundo informações que tivemos hoje, ainda precisam ser apuradas, englobando esses débitos dos contribuintes. E lá, exatamente, me permite, claro. Já está o dinheiro que cabia a mim, que cabiam a outros produtores do Estado e de outros estados do Brasil. Perfeito. Isso é importante que se diga. Então, o produtor, antes de assumir qualquer débito, porque como bem colocado por ele, qualquer assunção junto à Receita Federal é uma confissão de dívida irrevogável. Então, o produtor rural precisa fazer esse levantamento previamente. Quem teria que fazer era a Receita. Fosse um governo sério, ela teria que apontar o devedor e provar. Não é querer que o
produtor rural, que é o saco de pancada, vem aqui aderir o que não tem a obrigação de aderir. Mas esse seria o mundo ideal. Mas a legislação hoje, inclusive tributária, atribui a essa obrigação de se levantar o passivo ao contribuinte. Não só o produtor rural, mas em várias outras esferas do comércio, enfim. Mas, doutor, permita-me. Não, claro. Nesse caso, o produtor rural, nesse caso, não é contribuinte. Ele é o contribuinte final, sim, é o sujeito passivo. Ele já passou a sua obrigação a quem lhe descontou em nome da Receita. Quem passou foi a própria União, através de uma lei, determinando como substituto tributário. Então, e aí é o que eu estava querendo chegar. Então, se o frigorífico aderiu a isso, mas são diversas cadeias da produção. Vamos supor, a gente conversava em bastidores de quem produz gado magro. Há incidência também na produção de gado magro, e daí não é frigorífico. Quantas vezes vende, quantas vezes pagará? Pois bem, é exatamente aí onde a gente está querendo. O gordo já paga numa vez, porque morreu, acabou. E o magro? O magro, é exatamente isso que a gente estava trazendo aqui com relação a essa legislação. Um dos vetos do presidente da República foi com relação à não cumulatividade. Traduzindo para o bom português, não cumulatividade quer dizer a proibição do efeito cascata. Cobre-se uma vez. Ou seja, o tributo não seria cumulativo, logo só se paga uma vez. Ou seja, quem vende boi magro não teria que pagar. Não teria que pagar, não teria. A legislação precisa... Porque o bezerro... Eu vou pedir só para o doutor Sebastião também esclarecer isso. Eu queria, antes do doutor, dizer o seguinte ao Zaidan e aos telespectadores. O gado magro, na primeira venda do bezerro, já foi pago. E até que ele seja boi gordo, ninguém paga mais na cadeia. É não cumulativo, é como disse o doutor. Não se pode... Mas o boi gordo não vai... Lá na frente, venda não vai ser... Teria que se descontar no débito crédito que foi pago e pagar a diferença. Seria essa a operação correta, tributária, falando assim, não é, doutor? Essa seria a ideal, realmente. Inclusive, é utilizada em vários países avançados. Sério. Utiliza-se dessa forma. O ICMS é isso por determinação constitucional. O PIS/COFINS também é por lei ordinária. É não cumulativo. É não cumulativo, para quem está no lucro real, né? Agora, especificamente para o fundo rural, não há essa previsão de não cumulatividade. Ou seja, paga-se em cada uma etapa. Vou vender semente, vou pagar depois as etapas subsequentes e você vai pagar cumulativamente. Isso em nenhuma hipótese é bom, isso é ruim em todos os tributos. Porque você transfere uma carga cumulativa que, em verdade, imaginemos uma carga de 2%, ao final ela não será 2% nunca, será 7%, 10%, 12%, ela vai crescendo conforme as etapas forem ocorrendo. Então, ela não é justa. Esta lei, a 13.606 de 2018, ela, antes do veto, ela previa já essa possibilidade de, claramente, o fundo rural não pode ser cumulativo. Ou seja, a beneficiaria não só a classe produtora, mas o país como um todo, uma vez que o país consome efetivamente o que é produzido no campo. Mas isso não houve essa sensibilidade por parte do governo federal. Agora, eu acho que é importante a gente recapitular algumas coisas para melhor situar o produtor rural. O que nós estamos vivendo agora, nesse momento, é tão somente mais um capítulo de uma novela longa e com notícias cada hora mais assombrosas, né? Uma novela terrível para o produtor rural. Bem antes mesmo da decisão do Mata Boi, já haviam discussões do Fundo Rural. E esse Fundo Rural, em 2010, vem o Supremo por unanimidade. Decisão política. Unanimidade. O Supremo, em 2010, vem e fala, é inconstitucional. Estou me referindo agora. É inconstitucional a unanimidade e inconstitucional. Porque e declara inconstitucionalidade do artigo 22, em determinado inciso, e também no artigo 30, que falava da subrogação, tá? Que é essa questão da substituição tributária, ou seja, que transfere para um terceiro a capacidade de reter o imposto e recolher em nome daquele que foi retido. Então, o Supremo declarou isso. Quando o Supremo declara isso por unanimidade em 2010, no início de 2010, acontece isso, é evidente que todos vão buscar seus direitos.
E há uma onda de ações, o produtor buscando na justiça o seu direito. Olha, eu não sou obrigado a pagar esse tributo que a Suprema Corte diz ser inconstitucional. Aí, doutor, é que eu digo, multas retroativas? Não, e mais. Aí a pessoa, inclusive, teve... olha que insegurança jurídica, efetivamente. As liminares que saíram até decisões definitivas de tribunais foram no sentido, olha, não é devido. Várias foram proferidas nesse sentido. Não é devido. Não façam a retenção, senhores frigoríficos, por exemplo. Não façam a retenção. Agora, em 2017, num outro cenário, por um voto a mais, por tão somente um voto que desequilibrou, veja que o debate na Suprema Corte foi apertadíssimo. Foi no sentido da constitucionalidade. O governo, rapidamente, faz uma medida provisória, quase uma pegadinha, fala, senhores produtores, confessem. E sem dizer, senhores produtores, frigoríficos, cerealistas, confessem as suas dívidas. Façam de forma genérica, eles apresentaram isso. Não obstante, acontece um outro capítulo, que vem uma resolução do Senado, então, pela senadora Cátia Abreu, que fala, olha, acabamos com o Fundo Rural. Não foi bem isso. Foi uma tentativa, uma questão política. E agora nós temos, com a medida provisória caducou, e agora tivemos no final do ano passado, em regime urgentíssimo, esse projeto de lei. Esse projeto de lei, salvo engano, teve mais de 700 emendas. E a deputada Tereza Cristina, ela que foi a relatora na Câmara, ela teve a habilidade de levar esse projeto à frente e tentou efetivamente alguma coisa. Tentou, como efetivamente conseguiu, por exemplo, a questão dos juros, né? Mas não conseguiu a multa. E agora nós temos um prazo apertadíssimo, onde há uma situação, vários falando para os produtores rurais, confessem as suas dívidas essas que sequer eles sabem se efetivamente devem. Porque existem situações extremamente peculiares. É muito importante que o produtor rural conheça a sua situação. Há situações onde houve retenção de 100%. Há situações onde o produtor não tinha uma liminar que proibia a retenção. Há situações que tinha liminar para proibir e que o produtor ainda depositou judicialmente. Há situações que o produtor nada fez e também não foi retido. Bom, vamos apresentar os nossos convidados para aqueles que chegaram agora na nossa programação. Dr. Lucas Xavier, especialista nesse assunto, Dr. Sebastião Rolon e o presidente da Acrisul, Jonathan Barbosa. Vocês mencionaram a Tereza Cristina, que foi a relatora na Câmara desse projeto, que acabou chegando à aprovação. Vamos ouvir uma fala da deputada Tereza Cristina sobre esse assunto. Pode colocar para a gente. É um projeto complicadíssimo porque nós temos 2 tempos nele, na verdade 3 tempos. No Fundo Rural propriamente dito, nós temos o passado, que é um imbróglio jurídico criado pelo Judiciário, que durante 10 anos julgou liminares, julgou processos, dando a entender que esse tributo, essa contribuição social, ela era inconstitucional e no julgamento final no Supremo, em março do ano passado, ele julgou pela constitucionalidade. Então, ele deixou um passivo enorme para toda a classe produtora do Brasil, criando aí uma instabilidade e uma incerteza jurídica, um imbróglio jurídico enorme. Então, hoje há muitos questionamentos. Os deputados federais entraram para fazer um atalho, vamos assim dizer, para minimizar os efeitos danosos que esse julgamento trouxe à classe, porque foram anos sem recolher esse tributo e a hora que você julga pela condicionalidade, você tem que recolher com juros, multa, enfim, sucumbência. Então, isso vira um bolo enorme, né? De pelo menos dos últimos 5 anos que são devidos. Então, nós resolvemos lá na Frente Parlamentar da Agricultura, os deputados ligados ao agronegócio, fazer um projeto de lei para que minimizasse, ele não é o ideal, mas ele minimiza, vamos dizer assim, os efeitos, fazendo o quê?
parcelando por 15 anos, tirando 100% dos juros. A multa, no projeto de lei, nós pedimos para ser retirada, mas o presidente vetou, e agora nós temos aí um dever de casa, que é tentar derrubar o veto do presidente em cima dessas multas e retirar 100% das multas. Só uma pergunta, deputada Tereza Cristina, que foi relatora desse projeto de lei, né? Eu tenho duas perguntas, João, mas vamos... Não, a minha é rápida. Perante o Supremo Tribunal Federal, não tem ações pendentes ainda que o Supremo tem que se manifestar? O próprio recurso extraordinário que julgou o Constitucional, o Supremo Tribunal Federal, quando pega esse recurso, é uma técnica processual, e o põe a julgamento, o Supremo não pode julgar qualquer ação, ele não julga qualquer tipo de relação jurídica, e sim de matérias constitucionais que envolvam toda a sociedade. Ele deve fazer o que a gente chama de efeitos modulativos, dizer a partir de quando esse tributo seria devido, como ele vai ser devido, se há incidência de juro ou não, uma vez que a própria casa modificou o entendimento anterior. Que isso, existe até uma tese tributária que diz o seguinte: quando você muda o entendimento, a partir daquele momento seria devido o tributo. Ora, se até então meu comportamento era de acordo com a da casa constitucional, por que é que eu teria que pagar juro, multa e correção? Então existe uma série de situações que o próprio STF precisa esclarecer, além de diversas outros recursos que discutem ou por outros fundamentos a constitucionalidade do Fundo Rural. Como é que ficam os produtores que entraram com ação para não pagar essa dívida? E o que acontece com quem não fizer a sua declaração até o dia 28 agora? O Dr. Lucas falou que há um trabalho para prorrogar esse prazo, que se encerra dia 28. O que pode acontecer a quem não declarar? O Dr. Lucas levantou bem essa questão. Nós temos, salvo engano, são 8 embargos de declaração em recurso do Supremo, que o Supremo ainda pende de julgamento. Quer dizer, podemos ter algumas surpresas, espero que agradáveis, no sentido de modular os efeitos. Seria perfeito se isso acontecesse, e nada mais justo e em homenagem à segurança jurídica, né? Agora, quem não aderir, quem não fizer essa adesão até o final deste mês, segundo esta redação atualmente vigente, ele pede o benefício da redução dos juros e o benefício da exceção de pagamento de honorários de sucumbência. Então, assim, os benefícios fiscais que teriam pela confissão, você perderia. Aqueles que ingressaram com uma ação judicial é um daqueles casos que devem ser analisados caso a caso. Veja bem, eu estou entendendo que a pessoa... Mas não seria só um caso ou tem mais de um caso? Não, o caso de não pagar, tem mais? Não, existem várias situações postas, né? Então, imaginemos um produtor rural que buscou junto à justiça o seu direito diante de uma decisão do Supremo e obteve uma liminar ou depositou em juízo. A ação ocorreu em 2010. Imaginemos que em 2010 ele tenha ingressado com uma ação. Nós temos com 8 anos tramitando uma ação judicial. Com essa decisão do Supremo, não que extinga automaticamente a decisão dele, mas ele tem um efeito erga omnes, ele tem uma repercussão geral, que a gente chama, que afetará com toda certeza essa decisão dele. E mais, para aderir ao parcelamento, é obrigatório que se desista da ação judicial. E ao desistir da ação, você se reconhece que você não tem o direito. Se você fizer desta forma, imaginemos que o produtor zeloso, ele fez todos os depósitos judiciais. Esse depósito que está lá na conta do Poder Judiciário vai ser convertido em renda e vai se transformar em pagamento. Agora, e aquele que não fez o depósito? Várias situações. Tem o que não fez o depósito e teve uma liminar, efetivamente, para que não fizesse pagamento. Esse está numa situação pior, porque ele não fez o depósito e pode vir a ser cobrado desde o momento da sua liminar. E tem aquele que sequer ingressou com a ação. Talvez o que sequer tenha ingressado com a ação esteja numa situação até mais positiva. Pode ser que esse senhor esteja beneficiado pela decadência e prescrição, porque o fisco só poderá cobrar nos últimos 5 anos. Entendem? Então, se o imbróglio jurídico já perdura há muito tempo, a decisão do Supremo foi em 2010, tem 8 anos, então aquele que foi zeloso, ingressou com uma ação, não fez depósito, tem a liminar, pode vir a ser chamado a pagar desde a liminar para frente. Ou seja, na pior das hipóteses, 8 anos. Enquanto que aquele que não ingressou, veja como o Brasil é uma insegurança jurídica absurda. Aquele que não ingressou
contaria tão somente os 5 últimos anos de pagamento. Quer dizer, se torna uma situação até mais benéfica do que aquele que foi à justiça. Isso traduz muito bem a insegurança e a gente demonstra, é muito bem demonstrado pela classe que se vê indignada. Efetivamente, agora, com uma situação de ser chamado de inadimplente, de sonegador, como já foi visto por alguns lugares, justamente a classe que nos faz, que produz, que leva esse país nas costas, e com, se me permite um adendo, com uma situação nessa lei 13.606, do que foi colocado lá um artigo 25, lá foi enxertado um artigo que diz sobre a indisponibilidade de bens. Esse artigo... É o que está preocupando mais? É o bloqueio? Ele preocupa bem, mas não é só a classe produtora. Esse é um artigo que é aplicável a toda e qualquer situação. Ao comerciante, ao prestador de serviço, que está devendo hoje para o fisco federal, a priori, no primeiro momento, só o federal, os estados e os municípios ainda não copiaram tal norma, ele pode vir a ter administrativamente a indisponibilidade dos seus bens. Isso não é uma penhora, é indisponível, você não pode vender até que se resolva aquela situação. Isso causa, sem dúvida alguma, inúmero de sabores a quem é produtor, também a quem é comerciante, a quem é prestador de serviço. E foi colocado dentro dessa lei que trata do PRR. Eu achei uma situação, até falei isso com a deputada, falei, deputada, mas me parece até ofensivo, num mesmo projeto de lei que diz, senhores produtores, confessem a sua dívida, no mesmo texto você encontra um artigo que fala, olha, se você for devedor, você pode ter seus bens indisponíveis. E veja, o produtor rural, quase sempre, em regra, tem patrimônio, tem fazenda, tem seu próprio patrimônio para trabalhar. Zaidan, deixa eu só puxar uma lembrança aqui que do começo da conversa só lembrando que em diversos casos houve o próprio, em caso de boi gordo especificamente, e de algumas cerealistas, nós tivemos a informação hoje, até de pessoas ligadas à Receita Federal, de que boa parte dos substitutos tributários do frigorífico, das cerealistas, aderiram. E essa própria lei de janeiro agora desse ano, ela dispõe que se um dos devedores aderir àquilo, lógico, a dívida é uma só, já estaria quitado. Então, os maiores frigoríficos, nós tivemos a informação de que aderiram a um programa de parcelamento anterior, e algumas cerealistas. Então é importante que o produtor tenha em mãos seu imposto de renda, as notas fiscais para quem ele cortou e saibam se essas pessoas jurídicas ou, enfim, pessoas físicas para quem se vendeu aderiram ou não a algum programa de refinanciamento. Porque uma vez feito isso, aquele débito relativo àquela nota fiscal não existe mais porque já foi pago. Bem, chegamos ao final com as considerações de todos. Vamos começar então pelo presidente da Acresul. Eu vou despedindo, dizendo que a Acresul discorda, ela vai recorrer até o fim, ela recomenda que não se faça declaração de dívida, porque nós, produtores rurais, não devemos coisa alguma, muito menos com juros e multas. Jonathan Barbosa, presidente da Acresul, muito obrigado. Rapidamente, a Expo Grande já tem data? Tem. De 5 de abril a 22 de abril, os 80 anos da Expo Grande. Exposição Agropecuária de Campo Grande. Sucesso, presidente. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. João, você tem alguma pergunta? Só para fechar. Nós vamos pensar em termos de futuro. No momento que eu vendo um gado, o frigorífico destaca 1,5%, hoje é 1,5%. A partir daí, o frigorífico, ele é o responsável ou no futuro a Receita, se esse frigorífico não pagar, pode vir cobrar? O frigorífico é responsável, ele deve fazer a retenção, ter informado isso na nota, ele deve fazer o recolhimento. Tá? Agora, nessa alíquota um pouco mais benéfica. Bom lembrar que esta alíquota mais benéfica, que veio pela 13.606, é tão somente para a pessoa física. As pessoas jurídicas, que inclusive era um dos acordos, era para reduzir a alíquota para 1,7 nas pessoas jurídicas e também foi objeto de veto, infelizmente, pelo presidente. Então, hoje, a ordem obedeçam a retenção, faça a retenção pelo artigo 30 da 8212 e faça sobre a nova alíquota a partir das vendas de janeiro. Doutor Sebastião Rolon, muito obrigado pela sua participação. Sua mensagem final.
Eu que agradecendo a sua Eu que agradeço o presença convite, poder estar aqui no canal do Boi. Eu gostaria de estar numa situação um pouco mais tranquila, um pouco melhor, mas infelizmente nós como advogados, nós tentamos a todo momento buscar uma segurança jurídica ao produtor, mas ela no Brasil está cada vez mais difícil de ser encontrada, mas nós vamos continuar lutando para que a classe produtora possa trabalhar, produzir tranquila. Acho que essa é a nossa finalidade como advogados, também como juristas. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutor Lucas Xavier, obrigado também pela sua participação. Eu agradeço em nome do Sindicato Rural e eu gostaria de dizer ao Dr. Jonathan que ele está coberto de razão. Como representante de entidade de classe, Dr. Jonathan, e aqui não discordo do senhor. Para mim, o produtor rural não deveria nada. Isso seria uma briga da União, com que a gente não discorda aqui, mas como técnico eu não posso falar isso sob pena de responsabilidade pessoal. Eu estou dizendo para cada produtor rural procurar seu advogado de confiança, procurar seu contador de confiança, fazer esse levantamento e com muita calma. Não há aqui nenhuma mensagem para corra e faça uma adesão a esse refis. Com muita calma analisar, porque há um receio dentro do próprio sindicato, no momento da orientação, de falar para que cada produtor rural levante o seu passivo, se informe se para a pessoa que vendeu houve essa retenção posterior ou não. Então, momento de calma, está próximo ao imposto de renda, os contadores devem odiar isso que a gente está falando aqui, mas é um momento que o produtor rural precisa ter calma, levantar todos os livros fiscais desses últimos anos e aguardar que haja uma prorrogação, espere até o final para essa adesão, se optarem pela adesão, espere até o final, porque pode ter queda de veto e há julgamentos no STF que há quem diga que possa sair nesse ínterim, por conta da responsabilidade da nossa Suprema Corte nesse tema. A inconstitucionalidade poderá ser decidida novamente? Eu acho que com relação à constitucionalidade é muito difícil. É muito difícil. Mas há quem diga, os otimistas ao extremo acreditam que possa haver um compromisso do STF com o setor produtivo e dizer que seria daquele julgamento para frente a dívida dos produtores. E, enfim, não só dos produtores, mas de quem adquiriu o produto do meio rural. Então, a gente não pode, que a gente está numa suposição só. Não há como passar uma segurança. Mas então que façam com calma esse levantamento e esperem até o último momento para a adesão desse refis. Muito obrigado, doutor Lucas Xavier, doutor Sebastião Rolon, Jonathan Barbosa, presidente da Acrisul. Obrigado, João. Valeu. O Pecuária BR volta amanhã às 6h15 no horário de Brasília. Você fica agora com o Brasil Gourmet e depois tudo sobre o leilão de logo mais às 8h30, gado de corte da Aroeira Leilões. Até amanhã.